Mateus 27, 51. Amém? Então diz o texto assim, ó. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Amém? Amém. Olha só, irmãos, hoje nós vamos comentar esse texto aqui, só esse versículo por enquanto. Depois nós vamos abrir a Bíblia e ler outros versículos. Mas esse versículo aqui, como eu falei para vocês, é um dos versículos mais importantes que tem no Evangelho. Porque quando fala ali que o véu se rasgou, não é simplesmente um pano se abriu no meio. Não, algo grande aconteceu quando Jesus morreu. Fala que quando ele morreu, o véu se rasgou. Olha só, eu estou falando aqui porque antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, ninguém tinha acesso a Deus a não ser o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote, ele tinha acesso diante de Deus para interceder pelo perdão do povo de Israel e também do sacerdote que ia lá fazer esse pedido a Deus, essa expiação. Agora veja bem, aconteceu uma coisa interessante aqui, parece uma coisa simples, mas não, desde que Adão, Deus da época que Adão foi expulso do jardim, o homem estava separado de Deus, no sentido de ter comunhão com Deus. Não era qualquer pessoa que poderia falar com Deus. Então, tinha aquela pessoa que era excluída por Deus para ter contato com Deus. Lembra do Moisés que subiu ao monte, foi orar? Quando ele voltou, ele trouxe o recado de Deus para as pessoas, ele trouxe as leis de Deus. Então, veja bem, desde então que Adão foi expulso do jardim, né, o homem não teve mais esse contato direto, a não ser o profeta levantado por Deus lá, um sacerdote, para falar e trazer o recado para o povo. Então isso se estendeu até a vinda do Senhor Jesus. Então até a morte do Senhor Jesus na cruz. Ali quando ele morreu na cruz, né, ali fala que o véu se rasgou. Então havia um véu lá no templo, né, e ninguém passava, né, entrava no santo dos santos, se não fosse o sumo sacerdote. Se alguém entrasse naquele local lá, morria. Pode procurar na palavra que você vai ver. Se alguém passasse o véu, aquele tecido que tinha lá, essa pessoa ela não sobrevivia. Por quê? Porque tinha a pessoa que era escolhida para estar lá. Era o sumo sacerdote, o único que tinha o contato com Deus, né? Então, uma vez por ano ele entrava lá por causa do pecado do povo e por causa do pecado dele. Uma vez por ano ele entrava lá nesse local. Agora, veja bem, então quando essa palavra mostra que quando Jesus morreu o véu se abriu, significa abriu para que todas as pessoas venham ter acesso a Deus. Agora, não só isso, quando o véu se abriu aqui, não só o povo de Deus, o povo de Israel, mas todas as pessoas em qualquer parte do mundo têm esse acesso. Então a obra foi muito grande. Então ele não rasgou o véu só para o povo de Israel, mas para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Tem esse acesso a Deus. Todos têm acesso a Deus. Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, eu estou falando essa palavra aqui porque, veja bem, só tinha uma pessoa que poderia orar e falar com Deus. Só uma pessoa. Hoje, eu e você temos esse acesso. Através da oração, nós temos esse acesso diante de Deus. Através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Não é uma grande bênção que Deus trouxe para a humanidade. A morte do Senhor Jesus na cruz, né, abriu o véu, rasgou-se o véu, significa, né, aquilo que impedia, né, do ser humano
do ser humano ter acesso a Deus era o pecado. O pecado, desde Adão lá, impedia o homem de ter acesso na presença de Deus. Por isso que a gente ensina e fala e ora assim também, quando você entrar na presença de Deus, ainda o pecado atrapalha. Mas se você fizer uma oração, pedir para que o sangue de Jesus te perdoe, você é perdoado. Então, a diferença é essa. Ainda o pecado, desde o começo, estava impedindo o homem de ter o contato com Deus. Só que, enquanto Jesus não morreu na cruz, o homem não teve esse acesso. Quando ele morreu na cruz, Deus abriu, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por mim e por você. Então, todo ano eles matavam animais para que o sangue daquele animal viesse purificar os pecados deles. Então, quando Jesus morreu na cruz, o plano de Deus foi perfeito. Enviou Jesus, trouxe ensinamento para nós, e quando ele morreu na cruz, Deus abriu os céus para que todos, então, viessem ter acesso a Deus. Então, se a gente for pegar aqui, talvez a gente não sabe o tempo exato, mas um bom tempo antes da vinda de Jesus, milhares de anos, as pessoas ficaram sem se encontrar. Só dependia do sacerdote da boca de Deus. Então, olha só que beleza, que maravilha Deus trouxe para mim e para você. Irmãos, eu estou falando essa palavra aqui porque a Bíblia diz que é para nós entrar diante de Deus com trepidez. Porque sempre que você for entrar na presença de Deus, as forças do mal vão entrar em ação e vão querer botar você para baixo, vão querer mostrar para você que a tua oração não está sendo ouvida. O diabo vai sempre entrar em ação, mostrar que você não merece, que você é pecador, que você é isso e aquilo. Pode ter certeza que é assim. O diabo vai tentar sempre impedir essa comunhão. Aí é que entra o que o Senhor Jesus falou. Depois nós vamos ler ali. Pelo sangue dele, que ele nos purifica de todos os nossos pecados, nós devemos entrar diante de Deus com trepidez, com a certeza que ele está ouvindo a tua oração, que ele está ouvindo a minha oração. Então, o acesso é livre hoje. Você tem acesso livre. Se qualquer pessoa, qualquer força do mal falar o contrário, é mentira. Você e eu temos o acesso livre diante de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus falou, quando alguém dobra os joelhos lá no quarto, Deus está atento àquela oração que você está fazendo. Porque você tem esse acesso, quando Jesus morreu na cruz, ele conquistou isso. Então, de maneira nenhuma nós devemos aceitar nenhuma opressão do inimigo. Na hora de nós dobrar os nossos joelhos, nós temos os céus abertos. A única coisa que pode impedir é o pecado. Mas no momento que nós confessarmos esse pecado, os céus se abrem para nós. Está tudo certo. Seja o que for. Por isso que hoje, através da fé, através da oração, muitas coisas mudam. Por quê? Porque quando alguém ora, Deus está atento à oração daquela pessoa. Deus está atento à tua oração, está atento à minha oração. Semana passada nós falamos aqui, irmãos, que Deus ele não faz acepção de pessoas. Se ele ouve a minha oração, ele vai ouvir a tua. Se ele ouve a tua, ele vai me ouvir também. Então é assim que funciona. Então, a oração, quando é feita diante de Deus, está sendo ouvida, com toda certeza. E isso foi conquistado aqui, Deus abriu aqui a cortina para que todos tivessem esse acesso. E através dessa obra da cruz estendeu a salvação para nós, que não éramos salvos, era só o povo de Israel que era salvo. E através dessa morte aqui, ele não só abriu para ter a comunhão com ele, com Deus, mas ele abriu também para a salvação minha. Porque tanto é que eu estava lendo hoje aqui, o Senhor Jesus, lá no livro de Pedro, o Senhor Jesus foi lá e pregou para os mortos, pregou o evangelho para os mortos. Fala que ele foi às regiões inferiores, e libertou os que estavam lá presos, porque antigamente morria, e não tinha esse acesso que nós temos hoje. Eu e você temos um acesso livre diante de Deus. Qualquer pensamento contrário repreende que não vem de Deus.
Pode ter certeza disso. Deus está totalmente atento às nossas orações. Amém? Amém. Então, abre a tua Bíblia lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 11. Lá no finzinho da Bíblia tem o Efésios, né? Efésios capítulo 2, versículo 11. Me perdoa, eu falei 11, né? Vamos ler no 12 aqui. Amém? Diz assim o texto, ó. Fala assim, ó, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, antes dessa obra da cruz, o ser humano estava separado de Deus. É o que diz o texto aqui, naquele tempo estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel. Israel era o povo de Deus. Estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então o ser humano vivia assim, sem esperança e sem Deus no mundo, antes de Jesus morrer na cruz. Versículo 13, diz assim, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Então nós estávamos longe por causa do quê? Por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas hoje, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, né, aqueles que estavam longe na época que Jesus veio, e hoje realmente passam a ser da família de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então aqui o texto é bem claro, ó. No versículo 14, diz assim, ó. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ó, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém? Então, o que está escrito aqui? Que quando ele foi à cruz, ele derrubou essa separação que havia, então, que era, né, desde a época, que eu falei, desde a época do Adão havia esse impedimento do ser humano ter comunhão com Deus por causa do pecado. Mas o sangue dele hoje nos leva a essa comunhão com Deus, leva você a ter intrepidez para chegar na presença de Deus. Então, irmãos, hoje eu estou falando isso daqui porque eu sei que quando nós vamos entrar na presença de Deus, né, há uma guerra espiritual muito grande. Há uma guerra, quando você dobra os teus joelhos ali para falar com Deus, começa uma guerra espiritual. Por quê? Porque a tua oração vai ser ouvida. Você vai interceder pelo teu vizinho, a tua oração vai ser ouvida. Né? Quando você dobra o teu joelho, você vai orar qualquer coisa, um familiar teu, qualquer outra coisa, a tua oração vai ser ouvida. Por isso que existe uma guerra muito grande quando nós dobramos os nossos joelhos. Né? Talvez você está de joelhos orando por alguém ali, naquele momento Deus está ligando alguém na morte lá fora, que talvez ainda nem conhece a fé, mas pela tua intercessão, Deus está livrando aquela pessoa. Então há um poder nessa palavra aqui, há um poder na oração que você faz, que eu faço. Não é, eu vou orar por orar, não. Quando você dobrou o joelho, você está tendo acesso àquele que criou o céu e a terra. Como a Márcia citou aqui no comecinho do culto, aqui, há uma opressão aí fora, há uma investida maligna aí fora, colocando medo, colocando opressão na vida das pessoas. Nós que somos da fé, né, nós não devemos aceitar essa opressão, esse medo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, como ela falou, Ele está no controle da nossa vida. Amém? Claro que nós temos que todo dia orar e clamar a Deus para Ele nos proteger, para Ele nos guardar, usar a nossa fé.
E Ele vai fazer aquilo que nós pedimos para Ele. Aquilo que você pedir para Ele em joelho, em oração, Ele está atento à tua oração. Não aceita nenhum outro pensamento diferente que esse. A tua oração não está ouvindo porque você fez isso, você fez aquilo. Mas se você confessou a Jesus, para Deus aquilo lá nunca mais existiu. A Bíblia diz que Deus esqueceu tudo aquilo. Aquilo que foi confessado para Deus não tem mais valor. Amém? Então todos nós somos pecadores, né? E aqui fala que o texto aqui fala no livro de Efésios, nós lemos aqui, né? E aqui está aqui. No versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue. Se nós não confessarmos nossos pecados, nós vamos ficar longe. Mas se nós confessarmos e pedir para que o sangue de Jesus venha nos purificar, nós voltamos a nos aproximar de Deus. Amém? Então, essa oração feita que você faz lá, Deus está muito atento àquela oração que você está fazendo. Amém, irmãos? Amém. Eu estou falando essa palavra aqui porque parece que só alguns têm acesso a Deus, né? Todos têm acesso a Deus. Todos que creem no Senhor Jesus, que confessam os seus erros, têm acesso a Deus. Todos nós. E essa oração, então, ela tem esse peso que eu estou falando para você. Há um peso grande. Por isso que, eu falei, por isso que há uma certa investida do inimigo para nós não orarmos, para nós não estarmos na presença de Deus. Porque o inimigo sabe que se você orar, se você clamar, Deus está atento à tua oração. Amém? Então, por isso que a Bíblia diz, né, que é para nós entrarmos na presença de Deus com intrepidez. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, né? Eu vou entrar com medo na presença de Deus. Não, se eu confessei meus pecados, eu posso entrar com intrepidez. Olha, Deus, eu estou aqui na tua presença, assim. Fala, tem gente grande lá. Por quê? Porque você não deve nada para ninguém no momento que você confessou os seus pecados. No momento que eu confessei meus erros, eu não devo nada para ninguém, e muito menos para Deus, né? E Ele vai ouvir a minha oração. Amém? Então nós devemos entrar com intrepidez, de cabeça erguida diante de Deus. Amém? Claro, sempre reconhecendo que nós precisamos dele, mas nunca entrando na presença dele, né? Achando que ele não vai ouvir a nossa oração. Isso é a mentira do diabo. E muitas pessoas nem oram mais achando que Deus não está atento à oração dela. E é o maior erro. Porque aqui fala que quando ele morreu na cruz, ele deu acesso a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Todos têm acesso. O Paulo alertou lá no livro de Hebreus, quer ver? Hebreus, você está em Efésios, vai para frente um pouquinho. Passa o Tito, né? O Tito. Hebreus no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19. Olha só, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Olha só que palavra. O privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus. Um subtítulo, né? Quem está mexendo no celular não vai ter essa parte aí, né? Acho que não, né? Não. Amém? Olha o que diz o texto aqui, então, no 19. Ele diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Tenho intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isto é pela sua carne. Amém, irmãos? Olha só. Então, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso ao quê? Ao Santo do Santo. O nome desse lugar onde ficava o véu lá, que só o sacerdote, só o sumo sacerdote entrava, se chamava Santo dos Santos.
Então ele tinha aquela capacidade de estar na presença de Deus. Agora aqui fala que pelo sangue, como eu falei antes, todos nós temos o mesmo acesso que o sumo sacerdote tinha antes de Jesus morrer na cruz. Amém? Então essa palavra aqui que nós lemos aqui, esse versículo é muito forte. Quando ele morreu, né, Deus abriu o leque, né, aboliu, derrubou aqui a separação que havia entre nós e Deus. Então Jesus é o intermediário. Por isso que a Bíblia diz que ninguém vai a Deus a não ser por mim. Jesus falando, né? Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar a Deus a não ser por Jesus. Então, Jesus é a ponte que nos leva até Deus. Então, esse acesso, né, veio através do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então, aqui fala que é para nós entrar com timidez, né? Não, para nós entrar com intrepidez. Tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, para entrar na presença de Deus, pelo o sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, Jesus é o grande sacerdote. Amém? Amém? Então, veja bem, irmãos, nós estamos aqui reunidos nessa noite pela fé, né? Quando você se dispõe, eu sempre falo, a vir numa reunião como essa, você está colocando a tua fé em ação. Né? Quando eu venho pregar aqui no altar, eu estou colocando a minha fé em ação. Né? Porque nós acreditamos que através da oração Deus abençoa, Deus fortalece as nossas vidas. O que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Você vai clamar aí, e eu vou clamar aqui, Deus vai ouvir a nossa oração. Porque esse acesso está para todos aqui. E lembra, irmãos, vocês observam, quando a gente faz a reunião aqui, antes de a gente fazer a oração, a gente pede perdão para Deus dos nossos pecados. Porque se nós não fizermos isso, e se nós tivermos errado, claro, se nós tivermos feito pecado, e não fizer essa oração, nossa oração não tem como Deus ouvir, porque ainda o pecado separa o homem de Deus. Né? Por isso que a gente faz a oração, é o que diz o texto aqui. O acesso a Deus é através do sangue de Jesus. Então, o que significa quando nós reconhecemos nossos pecados, o sangue dele nos purifica e nós passamos a ser limpos, né, justificados, e aí essa oração vai ter um efeito grande no mundo espiritual. Amém? Então, por isso que todas as reuniões, a gente repetidamente faz essa oração, porque todos nós pecamos. Né? Se você analisar, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado passa a ser mentiroso, porque nós pecamos no pensar, no falar, na intenção do nosso coração, nós pecamos. Só que tem esse detalhe bom, que quando nós orarmos, nós temos o sangue de Jesus que vai nos purificar e vai nos dar o acesso que nós precisamos diante do trono de Deus, que é o Santo do Santo. Amém, irmãos? Então hoje eu vou deixar essa palavra para vocês, não sei que hora nós temos aí, e nós vamos fazer essa oração aqui. 10:08. Vamos fazer essa oração aqui, irmãos. Vamos pedir perdão para que o sangue de Jesus nos purifique, né? E vamos pedir para que Ele venha nos abençoar, venha ouvir aqui o nosso clamor. Amém? Amém? Então, talvez se você não entendia bem porque a gente fazia essa oração, né? É por isso que a gente faz essa oração aí. Para a gente sair daqui fortalecido por Deus. Amém? Amém. Então, eu tinha outros versículos aqui, mas eu não vou passar, já é quase 8 horas. Eu acho que deu para nós entender bem. Uma palavra muito simples, mas mostra para mim e para você, né, a importância que você tem para Deus, a importância que nós temos para Deus. Né? Ele enviar o filho dele para morrer na cruz, para ele ter esse acesso direto. Né? Então a importância que o ser humano tem para Deus é muito grande. Ele quer ter essa comunhão comigo e com você. Tanto é que ele quer ter essa comunhão que ele enviou Jesus para morrer na cruz para nós podermos ter esse acesso. Amém? Então, quando você ora comigo aqui, vamos orar nessa noite, Deus vai nos abençoar. Mas quando você orar lá na tua casa, pode ter certeza que Deus está atento à oração que você está fazendo lá.
Não se intimida, você tem essa capacidade, porque você crê na pessoa de Jesus. Amém? Você crê no Senhor Jesus. Isso faz a diferença. Amém? Então, essa diferença vai fazer quando você orar. Você vai ver que Deus vai estar atento à tua oração. Amém? Claro, irmãos, se você analisar a Bíblia, por isso que é importante a gente conhecer as Escrituras. Porque se você analisar a Bíblia, tem coisas, tem situações que o Senhor Jesus incentiva a nós insistirmos, né? Você já notou? Eu orei uma vez, não funcionou. Jesus falou assim, Mateus 7,7. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, a porta vai se abrir. Então, nós temos esse acesso e Jesus, o acesso está aberto. E ele nos ensina a nós perseverarmos, insistirmos, para que Deus venha atender o nosso clamor. Amém? Amém? Eu vou deixar essa palavra aqui hoje. Vamos passar um óleozinho ali. E aí nós vamos fazer uma oração. Vamos ungir com óleo aqui para nós fazer a oração. Amém? Esse dia nós estivemos fazendo uma oração com uma irmã lá de Santo Antônio. Como nós não estamos tendo culto lá por enquanto, a gente está indo lá orar pelas pessoas na casa delas. E a gente chegou um dia lá, fez uma oração, ela se sentiu muito bem. Ela estava muito ruim, me sentiu muito bem. Só que daí na outra, agora eu tive outro dia lá, ela falou assim para mim, não, agora eu orei, eu me posicionei e repreendo o mal aqui na minha casa. Então é isso aí que Deus quer. Que as pessoas se posicionam, buscam Deus e enfrentam as trevas no nome do Senhor Jesus. Amém? E nós temos essa capacidade dada por Deus. Amém? Então nós vamos ficar de pé, nós vamos fazer uma oração. Então você vai fechar os seus olhos, a pessoa que está em casa pode orar junto com nós ali também. Fecha os teus olhos, você que está em casa, você que está aqui. Vamos orar juntos aqui. Vamos entrar no santo do santo aqui nessa noite. Amém? Amém. Então fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu glorifico a Ti. Eu glorifico a Ti. Por ter morrido naquela cruz. Por ter morrido naquela cruz. Por minha vida. Por minha vida. Jesus. Jesus. Eu quero aqui nessa noite Essa noite. te pedir perdão Te pedir perdão. de todos os pecados De todos os pecados. que eu cometi. Que eu cometi. Jesus, Jesus. me perdoa e me purifica com o teu sangue. Com teu sangue. E que a tua presença A tua presença. ela venha crescer sobre a minha vida. Ela venha crescer sobre a minha vida. Jesus, Jesus. que o Senhor nessa noite Senhor, nessa noite. venha fortalecer Fortalecer ainda mais ainda a mais minha fé. a minha Que a tua presença e a tua paz presença e a tua paz. cresça sobre a minha vida. Cresça sobre a minha vida. Glorificado Glorificado seja o teu nome. seja o teu nome. Amém. Amém. Amém? Olha só, eu vou orar aqui e você pode fazer a tua oração aí, porque, nem eu falei, Deus está atento aqui à tua oração nessa noite, à minha oração. Então nós vamos unir aqui a nossa fé. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministrei, Pai, aqui, ó Deus, a tua palavra nessa noite. E a palavra, meu Pai, que nós ministramos aqui, ela é bem clara. E quando nós confessamos os nossos pecados, Pai, nós temos acesso a Ti. Então, nessa noite, faz todos aqui nesse ambiente livre, todos livres. Os que estão aqui e os que estão em casa. Todos vocês, demônios, espíritos acusadores. Essa pessoa rejeitou vocês aqui nessa noite.
Então vocês são amarrados, demônios. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que você solte essa vida agora. Sai. Vão embora com toda a acusação de vocês agora. Essa pessoa passa a ser livre, totalmente livre aqui nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, conforme nós lemos e pregamos aqui nessa noite, que nós temos o livre acesso, meu Pai, no momento que nós somos purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos agora aqui a convicção, a certeza que o Senhor está ouvindo aqui o nosso clamor. Que o Senhor está ouvindo, Deus, o clamor dessa pessoa que está fazendo aqui em casa. Então, meu Pai, abre os céus aqui nesse ambiente. Abre os céus lá na casa dessa pessoa agora, meu Pai, ainda mais. E abençoa, Senhor. Ouça o clamor de cada pessoa. Talvez essa pessoa está clamando, Pai, nesse momento, para ficar livre, Senhor Deus, de toda a opressão, de todo o peso, de toda a angústia, de todo o medo. Atende, meu Pai, o clamor dessa pessoa agora. Haja favor, meu Pai, dessa pessoa. Passa, meu Senhor Jesus, sobre essa pessoa. E arranca, Senhor Jesus, todo o medo, todo o peso, toda a opressão, todo o desânimo, toda a dúvida, meu Pai. Faz essa pessoa livre, Senhor Deus, aqui nessa noite. Faz essa pessoa livre de todo e qualquer mal na alma, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai agindo, Senhor Deus, na saúde dessa pessoa. Vai tirando, meu Pai, essa dor. Vai tirando, Senhor Jesus, essa dor do corpo físico. Vai arrancando, meu Pai, essa dor de cabeça, essa dor no estômago, onde há uma enfermidade, essa dor nas pernas, nos braços. Vai arrancando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda e qualquer enfermidade na vida dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Vai agindo, Senhor, na vida profissional dessa pessoa, meu Pai. Vai tirando, Senhor, arrancando os espíritos devoradores. Vai arrancando, meu Pai, esses demônios que têm trancado os negócios dessa pessoa. Vai abrindo portas, Pai, para essa pessoa que está desempregada. O Senhor, meu Pai, age. O Senhor é um Deus poderoso que age em meio às tempestades. Então, abre os céus, prospera essa pessoa, meu Pai. Abençoa o trabalho dela, abre portas para aquele que precisa de uma porta aberta. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Manifesta o teu poder, Senhor, lá no lar dessa pessoa, meu Pai. Nós clamamos, talvez essa pessoa não tenha dormido bem à noite. Nós clamamos para que o Senhor venha entrar com providência lá na casa dela. Que o Senhor venha entrar, Deus, com providência na vida dessa pessoa. Arrancando, meu Pai, tirando, Senhor Deus, toda essa opressão na madrugada. E colocando, Senhor Jesus, a tua presença sobre a casa dela, sobre a vida dela aqui nessa noite. Que essa pessoa venha ter um sono abençoado, Senhor, nessa noite. E que ela venha ter um domingo, Pai, na tua presença, um domingo de disposição, e que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa essa pessoa em todas as áreas da vida dela. Abre os céus, meu Pai, e haja a favor dessa pessoa. O Senhor está atento à nossa oração. Nada mais impede, nada impede de nós termos esse acesso aqui nessa noite. Dessa pessoa ter acesso em casa, lá diante de Ti, meu Pai. Atende o clamor. Talvez eu orei por coisas, meu Pai, aqui. Talvez essa pessoa orou lá na casa dele, eu não citei aqui, meu Pai. Atende o clamor de cada vida. Atende o clamor, Deus, de cada pessoa nessa noite.
Olha para a necessidade dessa pessoa, Pai. Olha para a dificuldade, Deus, dessa pessoa. E abençoa todos em todas as áreas da vida dela, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez essa pessoa nesse momento, Pai, está clamando por um familiar, Senhor, que está nas drogas. Está clamando, Pai, para a salvação do seu marido, da sua esposa. Clamando, Pai, por um familiar que está enfermo, Senhor. Atende o clamor dessa pessoa. Age através da nossa fé nessa noite, lá no familiar, lá no amigo, lá no vizinho, Pai. Age a favor dessa pessoa. Seja a enfermidade que for, Pai. Seja o problema que for, eu clamo para que o Senhor venha agir e venha abençoar os familiares. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo aqui nessa noite, Pai. E toda a fortaleza, Senhor, toda a fortaleza do inferno que tem se levantado contra essas pessoas que aqui se encontram, contra essas pessoas que se encontram em casa. Eu amarro todos vocês, demônios, do maior ao menor, e no nome do Senhor Jesus eu ordeno: sai, vão embora do alto da cabeça até os pés. Saiam com toda a opressão, com todo o medo, com toda a dúvida. Vão embora toda a fortaleza do inferno. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa, Senhor, a semana dessa pessoa que se encontra aqui. Que a Tua presença, Pai, venha ser grande sobre a vida dessa pessoa. Nós entendemos aqui nessa noite, Pai. Essa pessoa entendeu do livre acesso que ela tem, Deus, diante de Ti. Então, que nessa semana, cada oração, cada clamor, meu Pai, venha ser atendido pelo Senhor. E que o Senhor venha guardar a todos que se encontram aqui em casa. E todos que ainda vão assistir esse vídeo através do YouTube, Pai. Que o Senhor venha abençoar a semana de todos. Que o Senhor venha guardar, Deus, a todos. Cobre com o sangue do Senhor Jesus. Coloca, meu Pai, o Teu exército bem armado a guardar a todos. O Senhor declarou, Pai, na Tua palavra, que praga nenhuma vai chegar na casa daquele que está sujeito a Ti. Então, meu Pai, que a Tua presença venha abençoar essa pessoa lá no trabalho, nessa semana, lá no trânsito. Livra de toda a investida do mal e traz uma semana de prosperidade, uma semana de paz, uma semana de bênção a todos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nosso pedido. Senhor, atende o clamor aqui nessa noite, Pai, de todos que colocam os seus pedidos ali na caixinha. Abençoa a todos, Pai, que tem pedido orações, Deus, para mim, que tem pedido oração, Pai, para os irmãos, que tem colocado, Deus, pedidos de orações na rede social. Que o Senhor venha atender, Deus, o clamor de todos que têm pedido oração. E que o Senhor venha abençoar a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha manifestar a Tua glória aqui nessa cidade. Abre os céus, Deus, aqui nessa cidade. Toma essa cidade, Pai, com a Tua glória. Coloca, Deus, o Teu exército bem armado aqui em Santo Antônio. Bloqueia nessa cidade, meu Pai, toda a ação do inferno aqui em Santo Antônio. Manda fogo, meu Pai, queima todos os demônios, do maior ao menor que há nessa cidade. E arranca eles daqui, meu Pai. Que essa cidade venha ser tomada pelo Teu poder. Nós declaramos que essa cidade pertence ao Senhor Jesus, meu Pai. E declaramos as trevas derrotadas aqui nessa cidade. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar a população dessa cidade, desse estado, desse país, meu Pai. Abençoa as autoridades. Livra as autoridades, meu Pai, de todo o peso, de toda a opressão. E dá sabedoria para as autoridades governar, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Já te louvamos, já te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.